Olá, jovens! Agora que você já sabe um pouquinho mais de superfícies parametrizadas, né? Você já tem um pouco mais de domínio, a gente vai começar a conversar sobre as integrais nestas superfícies, belezura? Então, assim, nesses vídeos a gente vai ver, né, a integral de uma função, a integral de uma função restrita à superfície. Aí depois a gente vai ver, né, um pedacinho que é sobre a orientação de superfícies. Lembra lá quando a gente estava falando do teorema de Green, né? A gente tinha que ter uma orientação para percorrer a curva. Ela tinha que estar, né, a gente tinha que ir no sentido anti-horário, né? Para manter o interior sempre para a esquerda. Então aqui a gente vai ter uma orientação também para superfícies, né? E aí a gente vai fazer a integral de campos vetoriais. Vetoriais, né, sobre superfícies. Belezura? Então, basicamente esses três tópicos aí para esta semana. Depois a gente faz uma querida avaliação, né? Maravilhoso. Então, assim, vamos lá. Entender primeiro a integral de funções reais, né? Integral de funções reais. Vamos embora. Então, assim, a gente vai ter no espaço R3, que a gente vai trabalhar com superfícies dentro do R3, né? Então, a gente vai definir uma função ali dentro. Aí a função ela vai do R3 para o R, né? E aí você vai pegar um pontinho x, y, z e aí vai calcular o f desse x, y, z. O que acontece, né, jovens? O domínio dessa coisa ele está inteiro contido no R3. Né? Então o domínio da função inteira é o R3, né? Aqui dentro tudo. Certo? Aqui não ficou tão bom assim, né? Mas assim, você vai conta, você tem aqui o R3. Aí o que a gente vai fazer? Tem esse R3 aí, a gente vai pegar e vai criar uma superfície aqui dentro. Era para ter feito a superfície de outra cor, né, jovem? Não sei, eu não sei como é que eu vou falar isso aqui. Sei lá, vou pegar aqui, tá definido em tudo, e aí eu vou fazer uma superfície aqui dentro. Será que vai dar certo isso? Não vai dar certo isso aqui, né? Então a superfície é essa. Né? Então, por exemplo, você pode pensar assim, eu vou pegar aqui uma função. Pensa assim, a função do xyz ela vai ficar maior toda vez que você estiver mais distante da origem. Então eu vou pegar assim, uma função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Então, olha só, o domínio dela é todo R3, né? O domínio dessa coisa aqui é todo XYZ pertencente ao R3 aí. Aí tá, se ela está definida em todo o R3, como é que eu faço para calcular a integral dessa coisa restrita à superfície, né? Porque olha só, lembra lá, como é que a gente fazia a integral se a gente tiver um domínio, né, no espaço? Vamos botar assim. Se o conjunto D, né, ele for uma caixinha assim, né, todo XYZ pertencente a R3, tais que o X está no intervalo AB. O Y está no intervalo C e D. O Z está no intervalo EF. Né? Meu negócio aqui não está... desculpa, gente, estava no negócio errado. Então, se eu tenho esse domínio aqui, então a gente sabe, né, como é que calcula a integral da F, né, no dx, dy, dz. Então a gente vai pegar, né, o valor do lado, você pode escolher, né, eu vou botar aqui, droga, eu vou botar com parâmetro.
Você lembra lá que a integral de A até B, de C até D, de E até F de x, y, z, aí dz, dy, dx. Tá, a gente sabe fazer isso aqui com integral tripla, né? E agora a pergunta é, e se eu tiver agora essa função restrita, né, a essa superfície aqui? Porque qual é a diferença entre o domínio D, né, que eu posso, né, botar assim, um domínio D, e a superfície S? O domínio D, ele tem volume, né? A superfície não tem volume, né, em R3. Certo? Por quê? Ela é um troço que vem do R2. Quando você pega o R2 e joga com a parametrização regular, a imagem vai ter dimensão 2, né? Um troço de dimensão 2 dentro de outro troço de dimensão 3 não tem volume. Certo? E aí como é que vai ficar, né? Como é que ficaria a integral? A pergunta é, né? Como definir a integral de f, né, restrita à superfície? O que a gente vai precisar, né, para pensar nessa ideia aqui? Porque aqui integral tripla, eu esqueci de anotar aqui, né, cara? Esse aqui é integral tripla que você já viu. Lá do primeiro módulo, né? Agora como é que eu vou fazer para integrar uma função restrita à superfície? Qual é a tristeza? Aqui a gente não tem mais aquela ideia de ver o gráfico, né? Porque aqui a função tá do R3 e vai no número real. Então o gráfico dela está no R4, aí fica difícil para a gente ver, né? O que a gente vai pensar? A gente vai pensar assim, ó. Se eu tiver lá uma querida superfície, né, no R3, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um pequeno pedacinho dessa superfície, esse pedacinho aqui ds, e aí eu vou pegar um pontinho aqui dentro. E aí nesse pontinho P que eu vou pegar aqui dentro da superfície, né? O P está dentro de S. Aí eu vou calcular o F desse cara. Certo? E aí como não tem volume, o máximo que dá para fazer é, já que eu estou restringindo a função, eu vou pegar esse pequeno pedacinho de área e vou multiplicar pelo valor da função, calculado nesse ponto P. Né? Então a ideia, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar esse pequeno pedacinho de superfície ds, né? E multiplicar pelo valor da função no ponto. Certo? Eu vou anotar aqui. Vamos utilizar, né, um pequeno pedaço de superfície ds, calcular a f de p, né, para algum p, né, dentro aí desse conjuntinho ds aí, se bem que esse ds aqui, né, dentro de p, o ds ficou com um número, o ds eu não queria chamar de um conjunto, mas você entendeu, né, cara? E somar tudo, né? Essa é a ideia. E aí quando a gente somar tudo, a gente vai ter a noção de que estamos calculando, né, em cada pedacinho ds, qual seria a contribuição da função, né? E aí a gente pode definir a integral da função restrita à superfície, certo? Aí o que acontece? Não vai ser uma integral tripla, né? Porque esse S ele tem apenas duas dimensões. Então vamos lá, definição, né? Seja S uma superfície regular, né? E F do R3 em R uma função
integrável, né? Ou seja, existe a integral da f no R3. Então, se tem a integral da f no R3, vai ter a integral da f na superfície, certo? Então, a integral de f de x, y, z restrita, né, a S é dada por... você vai pegar, somar todos os pedacinhos na superfície de f vezes os ds. Certo? Eu não vou botar como limite e tal, porque eu acho que já tá bonito, né? A gente já entendeu, apesar da letra, né? A gente consegue entender o que é que está escrito aqui, né? Por que eu não vou esquentar tanto com botar isso aqui como um limite de somas de Riemann e não sei o que, blá blá blá? Porque a gente não vai calcular integral aqui, né, jovens? Os elementos ds, eles são difíceis de calcular porque, né, eles têm curvatura, né, não dá para definir uma forma de caminhar na superfície direitinho, sem problema algum. E então a gente vai fazer o seguinte: ao invés de dar, né, uma continuidade maior para essa definição aqui, a gente já vai para a parte prática de como é que calcula, né? Claro que os elementos ds, né, se essa é uma superfície regular, vai ter uma parametrização, que também vai ser regular. O que a gente vai fazer? Para calcular a integral, a gente vai pegar e usar a superfície, ou a parametrização, né, para trocar os elementos ds, que são difíceis de calcular, para elementos no plano, né? Então ficaria mais fácil, certo? Então vou anotar aqui, ó, para calcular, vamos construir, né, uma parametrização regular, né, x, que vai de um domínio D contido num R2 para S, né, tal que se eu tiver a imagem, né, da x inteira na S, fica mais fácil de definir a integral, certo? Tal que isso aqui funciona. Daí a integral da função, né, a diferencial aqui é da superfície, vai ser a integral dupla em D, porque é como se a gente mudasse, né, de variáveis, da f, aí eu vou botar da x de uv vezes quem, né, jovens? Quem era o ds lá? A gente já fez, né, na hora de calcular a área. Como é que a gente calcula a área do elementozinho ds? Né? É o produto vetorial, né, dos vetores das derivadas parciais du dv. Certo? Então assim, né, e aí fica mais fácil da gente medir porque, né, o domínio agora está no plano, então a gente não tem que esquentar com curvatura, né, e ver como é que está variando lá os elementozinhos de área, porque quem conta as variações dos elementos de área é esse produto vetorial aqui, né, certo? Então, desde que ela seja regular, né, uma superfície regular, isso aqui está bem definido. E aí a gente consegue calcular a integral da função definida na superfície. Beleza? Então era isso, ó, tá vendo como é fácil? Né? Não é nada difícil assim. Aí a gente vai fazer uns exemplos nos outros vídeos para ficar mais leve o caminhar. Beleza, jovens? Então é isso. Valeu!